Como o YouTube retirou a nossa monetização permanentemente, a única forma de pagar a equipe e produzir isso aqui é através dos assinantes da Cinefy. Se você quer assistir aos próximos vídeos no dia do lançamento e, principalmente, se você quer impedir que o canal acabe, considere virar um assinante. Custa menos de R$10, você acessa conteúdo exclusivo e garante que a gente continue existindo. O link para salvar o canal está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e bom vídeo. E descontente com a situação, pondera. De todos os momentos, esse velho monstruoso tinha que acordar agora? Nada bom mesmo. Suponho que não tenha o que fazer. O Rei do Fogo encara ele com um olhar aniquilador, e ele, apontando sua espada quebrada, adverte. É melhor parar aí mesmo se valoriza a vida do seu discípulo. E o Rei do Fogo, extremamente puto, esbraveja. Como se atreve? O que está tentando fazer? E ele, tirando onda, debocha. Se mate. E o Rei do Fogo retruca. Você late mais alto que o esperado. Aprendeu isso com um pincher de rua, não foi? E ele argumenta. Dizem que mestre e discípulo são parecidos, e seu tom prova isso muito bem. Aceite minha oferta e vai salvar o seu discípulo e o que restou da sua vida. E o prota, em apuros, protesta. Nem pense! E o Lorde Demônio pressiona. Mas se recusar, vou quebrar o pescoço dele e te enfrentar até a morte. Julgando pela sua condição, você nem está com força total. Realmente pode garantir a vitória? O Rei do Fogo fica pensativo e, destemido, exige. Me prometa uma coisa, mantenha a sua palavra. E o Lorde Demônio concorda. É claro. E ansioso calcula. Uma mentira, é óbvio. Esse pirralho, Jin Tai-Kyun de Shang-Chi, com apenas um momento, ele pode ter alcançado a iluminação e quebrado a muralha da transcendência. Não posso perder a chance de quebrar seu pescoço antes que ele fique mais forte. Eles se encaram em total silêncio, e o Rei do Fogo indaga. Isso é o bastante? O Lorde Demônio fica confuso, e o Rei do Fogo, alisando sua barba, observa. Seu desgraçado, viu? Você se tornou ainda mais monstruoso desde a última vez que nos vimos. E o Lorde, totalmente perdido, questiona. Do que infernos está falando? Ele fica aterrorizado e grita. Jin Tai-Kyun! O prota arranca o braço dele, que extremamente puto pragueja. Seu filho da puta! E o Rei do Fogo, partindo para a ofensiva sem nenhuma hesitação, brada. Eu te disse, não encoste em um único fio de cabelo do meu discípulo. O Lorde Demônio tem o seu corpo perfurado pelas chamas divinas. A cena se volta para um minuto mais cedo, e o prota, perdendo a consciência, devaneia. Que sensação é essa? Deve ser um sonho o fato de eu ainda estar vivo, ou que o vovô acordou 5 dias antes do que deveria. Mas então... E o sistema notifica. Jeok Cheongan acordou de seu longo torpor. Você completou todas as missões da cadeia. Sua nobre devoção e sacrifício serão lembrados. Você subiu de nível. Saúde, força, poder interno foram restaurados. Suas feridas foram curadas. E o prota, tendo o seu corpo restaurado, se pergunta. Então isso é um sonho também? E o Rei do Fogo, falando por telepatia, comunica. Por quanto tempo planeja ficar assim? E o prota responde. Eu não tenho certeza, vovô. Eu só me sinto tão fraco. Não sei dizer se isso é um sonho ou realidade. E minha garganta parece tão apertada. E o Rei do Fogo sugere. É mesmo? Então vamos aliviar ela. E o Lorde Demônio, após ter o seu braço arrancado, grita. Jin Tai-Kyun! O prota cai no chão. E o Rei do Fogo, partindo para cima, vocifera. Eu te disse, não encoste em um único fio de cabelo do meu discípulo. O prota tenta se manter acordado. O Rei do Fogo derrota o Lorde Demônio e, se virando, comenta. Já faz um tempo, seu pirralho malcriado. E o prota, chocado, murmura. Ah, entendo. Então foi isso que aconteceu? E o sistema relata. Parabéns, você finalmente superou a muralha e entrou em um grande reino. Você alcançou o reino da supertranscendência. A arte divina do fogo ardente aumentou para 8 estrelas de proficiência.
Lança divina do dragão de fogo aumentou para 8 estrelas de proficiência. Caminho da flor flamejante aumentou para 8 estrelas de proficiência. Você subiu vários níveis. O Lorde Demônio se levanta extremamente puto. O Rei do Fogo se vira e fica descontente ao ver que ele está vivo. E o Lorde Demônio, exalando uma aura monstruosa, amaldiçoa. Ah, seus arrombados de merda! Morram todos vocês! Ele lança uma onda de destruição. O Rei do Fogo se prepara para o contra-ataque. Ele fica surpreso com o que vê. O Prota toma a linha de frente e ele reclama. Ah, seu idiota, saia da... E sendo pego de surpresa, constata. Que força astral pura. O Prota desfere um golpe avassalador. O Lorde Demônio tem a sua aura dissipada e desconfiado se pergunta. Como alguém nas portas da morte está se movendo de novo? E todo lascado jura. Certo, dessa vez vou te matar com certeza. E com sangue nos olhos desafia. Venha, seu merdinha. O Rei do Fogo toca no ombro do Prota, que chama. Vovô, e o Rei do Fogo, se explicando, orienta. O que quer que seja, pode me contar depois. Primeiro vamos lidar com esse desgraçado ali. O Prota fica extremamente animado e, partindo para cima em conjunto, sentencia. Você está morto agora. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. O Lorde Demônio começa a ser pressionado de todos os lados. Ele tenta se defender e, furioso, vocifera. Eu sou o fiel servo do Lorde Celestial. Enquanto ele estiver comigo, até a morte irá me evitar. E o Rei do Fogo, furioso, rosna. Que besteira esse tolo está proferindo agora? E o Prota, tirando onda, debocha. Ao invés de céu negro, deveríamos chamar de terra preta. Ei, lata como o cachorro que você é, seu merda. O demônio celestial lança uma onda de aura demoníaca em direção a eles. O Rei do Fogo é empurrado para trás e começa a tossir. O Prota fica preocupado vendo isso e, desferindo um chutão, esbraveja. Como se atreve a me ferir, seu merda? O Rei do Fogo aproveita essa brecha e, dando uma joelhada, provoca. Eu pareço fácil de derrotar por ser velho assim? O Lorde Demoníaco Celestial tem a sua defesa quebrada. O Prota usa a sua lança do dragão e desfere vários golpes rápidos. O Lorde Demônio cria um escudo de aura sombria, e o Rei do Fogo, atacando pela retaguarda, zomba. Acha que pode desviar o olhar, é? Ele desfere um golpe de punho brutal. O Lorde Demoníaco é atingido em cheio. Ele cospe sangue e começa a gemer de dor. Ele perde a paciência e começa a revidar todos os ataques. O local começa a ser destruído com o impacto da batalha. Uma fumaça densa se levanta. O Lorde Demoníaco Celestial tenta recuperar o fôlego. O Prota e o Rei do Fogo saem de dentro da fumaça e atacam em conjunto. E o Prota indaga. Já? E o Rei do Fogo, com um olhar severo, complementa. Terminou de brincar? Ele é atingido e arremessado para longe. Alguns minutos se passam, e o Prota, receoso, pergunta. E aí, vovô, você acha que acabou? E o velhote responde. Nunca baixe a sua guarda. Eles ficam assustados, e o verdadeiro Lorde Celestial, tomando posse do corpo dele, proclama. Como meros vermes se atrevem a tentar matar meu servo? Eu desci dos céus à terra, e desde os menores aos maiores, todos irão se ajoelhar. E o Prota, sem acreditar, pragueja. O que infernos é isso agora? E o Rei do Fogo, receoso, murmura. Sem chance! O Lorde Celestial? E o Lorde, com um olhar sombrio, ordena. Me reverenciem agora. E espalhando sua aura maligna, decreta. Se submetam perante meu poder supremo. Eles ficam em apuros e são cercados por essa aura maligna. E o Prota gagueja. Mas que caralhos é isso? A aura demoníaca se espalha por todo o local, e resta apenas escuridão. Uma luz no fim do túnel começa a brilhar, e o Prota, desferindo um golpe supremo, brada. Flash único. Uma onda de aura é lançada em direção ao Lorde Celestial. A aura demoníaca é dissipada e uma explosão enorme acontece. O teto começa a colapsar. E o Prota, exausto, sentencia. Já chega, morra seu arrombado. E o Lorde Celestial, após ter o seu peito perfurado, comenta. Interessante, muito interessante. Infelizmente, eu os verei uma próxima vez. O corpo físico dele é destruído. O Prota cai de joelhos. E o Rei do Fogo, preocupado, indaga. Droga, você está bem? E o Prota, todo lascado, sussurra.
Mestre, como eu fui? E o velhote, surpreso, estranha. Hã? Do que você está falando? E o prota, o encarando, insiste. O flash único foi incrível, certo? Ele perde as forças e desmaia. O Rei do Fogo respira fundo, aliviado, e concorda. Sim, foi incrível demais. A cena se volta para o portão principal, e o capitão questiona. Certo, qual é a situação lá dentro? E o maluco responde. Ainda não acabou, restam cerca de 100 deles, e o capitão, descontente com a situação, protesta. Que? Tantos assim? Eles deveriam ter matado todos. O que infernos estão fazendo? E o maluco, com um olhar sério, esclarece. É porque os guerreiros restantes são de elite, mas os malucos do clã Tang avançaram com bombas do trovão, abaladores do céu e se explodiram. E o capitão, após saber disso, reclama. Ah, são desgraçados malucos mesmo. O que o líder do primeiro esquadrão está fazendo? Ele deveria ser mais que o bastante. E o maluco, relatando, conta. Ele está enfrentando o sucessor do Santo da Espada no salão interno. Depois de um irmão ter sua cabeça explodida avisando sobre as bombas do trovão, ninguém se atreveu a chegar perto. E o capitão, compreendendo, assente. Entendo. E o cara surpreso, chama. Capitão, o vice-líder perguntou sobre os irmãos que foram para Cheongseong e Yami. E o capitão informa. Não recebi mensagens de Cheongseong, só uma de Yami. As coisas não estão tranquilas lá também, graças aos arrombados da seita dos mendigos interferindo. Ele fica em alerta e estranha. E o cara curioso interroga. O que foi? E o capitão indaga. O que é aquilo? E o cara, tentando avistar alguma coisa, observa. Parece uma pessoa. O capitão é atingido e vai ao chão. O cara se vira, totalmente perdido, e balbucia. Capitão! E o maluco, apontando sua espada, intima. Ali em cima, na muralha, quem está aí? Se revele agora. Eles são eliminados facilmente, e o cara misterioso fica pensativo. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora! Enquanto isso, o Cheongpung e o Grande Ancião travam um duelo épico. O Grande Ancião parte para cima, usando a sua perna de galinha encantada. O Cheongpung se esquiva dos ataques e o Grande Ancião, tremendo de tanta raiva, vocifera. Seu desgraçado maldito! Ele parte para cima novamente e, desferindo diversos golpes, grita. Morra! Morre! Morre, seu merda! O Cheongpung se esquiva de tudo com tranquilidade e o Grande Ancião, avaliando a situação, pondera. Não importa o quanto você seja um monstro ou que tenha sido treinado pelo Santo da Espada e atingido o ápice em seus 20 anos, você continua sendo apenas um pirralho e com sangue nos olhos ameaça. Se eu te deixar vivo, não serei um dos 3 monstros de Goryo. O Cheongpung fica espantado e o velhote, desferindo um golpe supremo, anuncia. Rede Carmesim Matadora do Azura. Uma rede de aura é lançada. O Cheongpung se concentra e começa a atacar os pontos fracos da rede. Ela é desfeita. O velhote fica sem entender absolutamente nada e, enraivecido, indaga. Você, como sabia o ponto fraco da rede Carmesim Matadora do Azura? E o Cheongpung, dando risada, responde. Eu não sabia, só consegui ver. E o velhote, sem acreditar, balbucia. Você só conseguiu ver? E ele, se explicando melhor, esclarece. Se você olhar, vai começar a ver. Você tem mais energia interna que eu, vovô. E suas artes marciais são mais complexas, então levou mais tempo. E o velhote, totalmente perdido, gagueja. E mais tempo? E ele, exalando uma aura monstruosa, sentencia. Sim, e não acho que isso vai ser mais necessário. O velhote fica em apuros. Ele é atingido e arremessado para fora do templo. Ele rola pelas escadas e bate de cara no chão. E o Cheongpung, se aproximando com tranquilidade, comenta. Por sorte está chovendo. Eu odeio o cheiro de sangue. O velhote se levanta assustado e, pedindo ajuda, clama. Alguém! Tem alguém aqui? Se apressem e derrotem esse arrombado. E o cara misterioso, se aproximando, avisa. Não grite, não tem ninguém aqui. Eles ficam surpresos e se perguntam. Desde quando ele está ali? E o velhote, partindo para cima, inquire. E quem caralhos é você, seu merda? Ele tem a sua cabeça decapitada e arremessada para longe. O Cheongpung fica enjoado e curioso interroga.
Eu gostaria de perguntar, quem é você? E caindo na real, corrige. Não, o que é você? A cena se volta para o Rei do Fogo e ele, suando frio, pragueja. Droga, que tipo de situação de merda é essa? Ele acelera o passo e descreve. Quando eu fechei os olhos, estava em uma floresta, e quando abri, estou em uma caverna que parece uma prisão. Arrastando o meu corpo velho mal funcional, enfrento um desgraçado desconhecido até a morte, e no momento que a luta termina, meu discípulo cai inconsciente, e se recompondo concorda. Certo, eu entendo isso, mas... O teto começa a desabar e ele reclama. Isso aqui não é exagero, porra! Quem caralhos é esse velho gordo aqui? Pesado pra caramba, hein? Ele começa a vomitar sangue. Os pedregulhos caem em direção à passagem. Ele usa a sua aura de fogo para se mover mais rápido e, descontente com a situação, avalia. Ufa, mas que estado lamentável eu estou. Se eu me segurar por causa dos efeitos colaterais, posso morrer aqui. Antes da minha condição piorar mais, vou usar tudo o que tenho e sair daqui com o movimento. E ativando a sua habilidade suprema de movimentação, conclama. Habilidade Caminho da Flor Flamejante. Um rastro de fogo é deixado pelo chão. A saída da caverna é coberta por pedregulhos e o cara informa. Vice-líder, todos se reuniram e solicitando pede. Por favor, dê a ordem. E o vice-líder inicia. Escutem com atenção. Parece que o Lorde Demônio não conseguiu escapar da prisão subterrânea ainda. É claro que nada deve acontecer, mas caso algo aconteça com o Lorde Demônio, é fim para nós. Entenderam isso? E destemido, assegura. Eu, o vice-líder, vou tomar a liderança. Então, daqui em diante, nenhuma pessoa vai ficar para trás. Eles se viram após acontecer uma explosão na saída da caverna. O Rei do Fogo e o seu pessoal passam rolando pelo chão, e o cara alerta. Lorde Demônio, é o Lorde Demônio. O Lorde Demônio aparece. E o vice-líder confirma. É claro, sem chance do Lorde Demônio ficar preso em um lugar assim. E o Rei do Fogo, incrédulo, grita. Porra, eu estou morrendo. Se eu fizer isso de novo, realmente vou. Ele fica em alerta após avistar os inimigos e observa. Droga, não importa o quanto eu olhe, eles não parecem boas pessoas. E o médico transcendental revela. Eles se chamam Céu Negro. E o Rei do Fogo, compreendendo, constata. Entendo, Céu Negro. Tinham que ser aqueles filhos da puta. Você sabe que lugar é esse? E o médico responde. O clã Tang de Sichuan. Infelizmente, parece que a batalha já foi decidida. E o Rei do Fogo, curioso, interroga. Isso está me enlouquecendo. Qual você disse que era o seu nome? E o médico transcendental se apresenta. Dong Bong Senhor. E o Rei do Fogo, querendo saber mais, pergunta. Seu apelido? E o médico admite. Não sou um artista marcial, então não tenho um. E o Rei do Fogo, desconfiado, argumenta. Seu Dantian está formado, mas você não é um artista marcial? E o médico conta. Eu só treinei um pouco por não conseguir recusar o meu mestre, mas minha verdadeira vocação é a medicina. O Rei do Fogo fica chocado e, caindo na real, deduz. O médico divino e o velhote, dando uma risadinha, desconversa. Sou apenas um velho médico inútil. E o Rei do Fogo, se levantando, agradece. Finalmente entendo o que aconteceu. Obrigado por despertar esse velho que estava à beira da morte. E o doutor, de joelhos, explica. O jovem mestre Jin atravessou as planícies centrais para me encontrar e implorar. Ele disse que faria qualquer coisa para salvar o herói Jeok. O Rei do Fogo se vira para o Prota e solta. Mas que pirralho idiota, hein? Ele respira fundo e, exalando sua aura de chamas, solicita. Vai ser meio difícil, já que meu Dantian está danificado, mas, médico divino, por favor, tome conta desse garoto. Use cada gota de força que tiver e fuja para o mais longe possível. Ele fica sem entender absolutamente nada após sentir uma presença esmagadora. E o médico transcendental, se levantando, adverte. Herói Jeok, não parece ser a hora da sua última brasa. E o Rei do Fogo, avaliando a situação, reconhece. Essa sensação me é familiar, mesmo eu só tendo encontrado uma vez há muito tempo. É uma aura que eu nunca poderia esquecer. E o médico transcendental cumprimenta. Está atrasado, mestre. E o Rei do Fogo, sem acreditar no que vê, questiona-se.
Estrela assassina? O pessoal fica em alerta e indaga. Quem? Quem é você? O mestre se move rapidamente entre eles. Cabeças saem voando para todos os lados, e o mestre, com um olhar intimidador, profere. Já faz um bom tempo, Rei do Fogo. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. A cena se passa para o líder do clã Tang, e ele, encostado em uma árvore, lamenta. A casa principal construída em centenas de anos colapsou em uma noite. E de cabeça baixa murmura. Este velho e o clã Tang não têm muito tempo sobrando. E solicitando pede. Vá embora, se você ficar vai sofrer o desastre também. A cobra encara ele, que furioso ordena. Vá agora, rápido! Ela sai rastejando e ele reflete. Sim, vá para o mais longe possível. E se lembrando dos seus belos momentos, decreta. Daqui para frente seu nome é Mimi, Tang Mimi. Perder todos, mas salvar apenas você. Ele dá uma risadinha e continua. Como vou encarar meu pai no pós-vida? Eu estou tão cansado. Ele começa a fechar os olhos e alguém se aproximando indaga. Que? Um vovô Tang selvagem apareceu? O velhote se vira e o Chongpum, apontando o dedo, comanda. Mimi, use ataque rápido! E o velhote balbucia. Que? Quem? Quem é você? O que está acontecendo aqui? Como você... E caindo na real pergunta. Mais importante, a casa principal, os membros do clã estão seguros? E o Chongpum, dando risada, responde. Estão todos mortos. O líder do clã Tang fica incrédulo e ele sem jeito gagueja. Ah não, o clã Tang, os homens do céu negro. E o líder, explodindo de raiva, grita. Deveria ter dito isso primeiro. E o Chongpum, ativando os pontos de pressão dele, sussurra. Me desculpa. Ele começa a curar o líder do clã Tang e assegura. Está tudo acabado, pode relaxar. A cena se passa para alguns dias depois. Um grupo de soldados vem se aproximando pela floresta e o cara reclama. Droga, caçar um Lorde Demônio que nem existe. Que tipo de sofrimento de merda é essa por 5 dias seguidos? E o Fortão ordena. Olha a boca. Desde a Guerra Ortodoxa Demoníaca, essa é a primeira vez que o Murim de Sichuan se uniu para lançar uma rede celestial dessas. E finalizando, conclui. Tudo tem um propósito. E o cara retruca. Qual é, irmão sênior? Quem disse que não tinha propósito? Eu não sou surdo, sabe? Eu ouvi tudo. O massacre sangrento dos 3 portões. E explicando a situação, relata. Os desgraçados do Céu Negro invadiram o clã Tang, Qin Sheng e Emei e deixaram tudo em ruínas, mas no fim não esmagamos eles espetacularmente. Todos os lordes demônios dignos de mencionar estão mortos, exceto um. Então, não está basicamente acabado? E curioso, interroga. Por que um lorde demoníaco fugindo de Emei ignoraria boas opções como Tibete ou Yunnan e apareceria no coração de Sichuan? E o Fortão ordenando manda. Cala a boca! E apontando o dedo determina. E escolha 5 pessoas para procurar além da colina. E o cara, chateado, resmunga. Que? Ali de novo? Já vasculhamos aquele lugar diversas vezes nos últimos 5 dias. E o Fortão, argumentando, explica. Áreas redesignadas e essa seita devem ser vasculhadas centenas até milhares de vezes, se necessário. E o cara, após ouvir esse sermão, anuncia. Vou procurar no lago próximo, então me sigam sem reclamar. E debochando, zomba. Ei, nariga de nós todos! Sim, você mesmo, você e o Dumbo ali. 5 pessoas me sigam. Por sorte, são todos idiotas. Uma gota de sangue cai no arbusto. O grande ancião fica pensativo após ouvir tudo isso e, tampando seu ferimento, conclui. Nesse nível, não tenho nada para me preocupar. E, frustrado, pragueja. Droga, os 3 monstros reduzidos a um fugindo sozinho. Ele pula de galho em galho e, se movendo rapidamente, rosna. Certo, aqueles desgraçados. Como chegou a esse ponto? Eu estava prestes a acabar com a seita Emei. Ele tem uma lembrança em que o Gong Jibang esbraveja. Ei, seus montes de merda, piores que vira-latas! E o Ryuki Mujin, levantando sua espada, brada. O comandante interino da unidade do dragão verdadeiro da família Taiwanjin, a mão direita e mindinho do dragão oculto de Shandong, Jin Tai-kyung, Ryuki Mujin chegou, e a garota na linha de frente avisa.
Irmã Júnior, estou aqui. E o grande ancião, após se lembrar disso, analisa. As coisas deram errado no momento que aqueles desgraçados cercados por mendigos chegaram. Eles nos esmagaram com seus números e meus subordinados começaram a cair um por um. Monja da extinção divina. E quando aquela monstra apareceu, já estava tudo acabado. Ouvi que ela morreu 30 anos atrás. Quem pensaria que ainda estava viva? Ele começa a descer as montanhas e, firmando seu pé no chão, pondera. Mas no fim, eu sobrevivi, e frustrado sussurra. Irmãos, não lamentem demais. Ele se aproxima da entrada secreta e jura. Apesar de termos recuado assim por enquanto, esse caçula com certeza vai vingar todos vocês. Um ataque surpresa vai em direção a ele. Ele tem a sua mão arrancada e começa a gemer de dor. E o mestre, se aproximando calmamente, comenta. Imaginei porque você estava com pressa. Então foi daqui que você saiu? E o grande ancião, em apuros, vocifera. Que? Quem caralhos é você? E ele, com um olhar frio, se apresenta. Mungyeon, sou eu que vou te matar. A cena se passa para o clã Tang. As estruturas começam a ser reconstruídas. Os corpos das vítimas são cremados. Os doutores trabalham como se não houvesse amanhã. E o Gongji Bang, vendo tudo isso pela janela, observa. Em toda a minha vida, nunca pensei que veria algo assim. E no clã Tang de Sichuan, ainda por cima, famoso por ser isolado. E o Ryuki Mujin repreende. Não fique encarando, vai ajudar. E tirando onda, alfineta. Pare de preguiça só porque é um membro da seita dos mendigos. O Gongji Bang se vira furioso e rebate. Preguiça? Pode dizer isso depois de olhar o meu estado? Isso parece preguiça para você? E o Ryuki Mujin, todo enfaixado, argumenta. Chama isso de ferimento? Você precisa se machucar assim antes das pessoas dizerem ele passou por muita coisa, entendeu? O Gongji Bang fica pensativo e pontua. Os 3 monstros deveriam ter te matado, e o Ryuki Mujin resmunga. Ah, está passando dos limites, hein? E ele admite. Ainda não entendo como alguém feito você sobreviveu àquela batalha feroz. E o Ryuki Mujin, se explicando, responde. Se está curioso, fique com nosso líder por 2 anos. E alguém grita. Mimi, use vendaval. Eles ficam em alertas. E o Xiongpung, balançando os braços, elogia. Bom trabalho, Mimi. Agora tente o ataque aéreo. E, chateado, lamenta. Ah, isso não funciona. Então, dessa vez... E o Ryuki Mujin, curioso, pergunta. O que exatamente é essa cobra? E ele, explicando, responde. Uma cobra com chifres assim, só existe uma além do Imuji, a serpente venenosa de chifres milenar. E o Ryuki Mujin recorda. A enciclopédia de criaturas espirituais que li na infância disse que ela era uma fera venenosa aterrorizante com escamas negras. E o Gongji Bang nota. Não parece ser venenosa, parece mais um animal comum. Mas por que o mestre Cheong está aqui? Ele nem parece estar ferido. E o Ryuki Mujin esclarece. Não ouviu aquele barulho mais cedo? Aparentemente o jovem mestre Cheong tentou ajudar e acabou destruindo um pavilhão. E preocupado, indaga. Jovem mestre Gong, quando você acha que o líder vai acordar? Já faz 7 dias. E ele responde. Bom, não é como se eu pudesse saber. Mungyeon disse que não tem problema, então só podemos esperar. E o Ryuki Mujin, descontente com a situação, questiona. Já que estamos falando disso, aquele garoto, Mungyeong, o quanto ele realmente sabe sobre medicina? Não é arriscado demais deixar nosso líder com ele? E o Xiongpung, surpreso, alerta. Hã? Não diga isso, você vai morrer. E o Ryuki Mujin estranha. Do que você está falando de repente? E ele, de braços abertos, explica. O que você disse? Se o Mungyeong... E caindo na real, aconselha. Não, nunca diga isso na frente do Mungyeong. Sério. Ele olha para os lados e chama. Mimi, para onde você foi, Mimi? E alguém do lado de fora do quarto braveja. Ah, o que caralhos é essa cobra de merda? E eles, após ouvirem essa voz, gritam. Benfeitor? Líder? Jin Tai-kyung? Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. Alguns minutos se passam e o prota, sentado na sua cama, pergunta. Quanto tempo eu fiquei apagado? E o Xiongpung responde. 7 dias.
E o Prota, com um olhar de desprezo, questiona: Mas por que todos vocês estão assim? E o Ryuk-Mujin, emocionado, desabafa: Samgue, aquele velhote maluco fez isso comigo. E o mendigo explica: Sobreviver foi pura sorte. Esse lunático atirou pedras no Samgue. Se os 7 imortais não tivessem bloqueado, a gente teria sido despedaçado. E o Prota, furioso, esbraveja: Eu claramente mandei vocês ficarem esperando na casa do médico divino. Não conseguiram se segurar? Estão todos querendo morrer? Eles se encaram confusos e o Prota indaga: O que foi? E o Ryuk-Mujin, enraivecido, retruca: Foi você que deu a ordem. Você nos mandou salvar a seita Emei. E o Prota, sem jeito, balbucia: Do que estão falando? Eu disse isso? E o mendigo assegura: Foi definitivamente isso que o Mungyong nos disse. Será que você bateu a cabeça? E o Prota, após ouvir isso, concorda: Bom, vamos dizer que foi isso. E querendo saber mais, interroga: As pessoas estão a salvo? E o Xiongpung, abrindo a porta, sugere: Você deveria ver por si mesmo, benfeitor. O Prota vai até o lado de fora do quarto e avista o pessoal do clã Tang. Ele olha para todos os lados e o pessoal, avistando ele, grita: Olhem ali, ele acordou! Ele acordou! Onde? Aonde ele tá? Eles fazem sinal de reverência e proclamam: Nós saudamos o dragão divino flamejante, o grande herói Jin Taekyung. E o Prota, surpreso, se pergunta: Dragão divino flamejante? E o sistema notifica: Você obteve um novo título. Suas conquistas e fama vão ressoar pelas planícies centrais. E o Rei do Fogo, falando por telepatia, interpela: Por que está parado aí olhando para o nada? O Prota fica em alerta e ele continua: Se você foi cumprimentado, deveria responder: Vamos lá, diga algo apropriado para o dragão divino flamejante. O Prota fica com uma expressão alegre, balança as mãos e pergunta: Do que me chamaram? E o pessoal responde: Jin Taekyung. E o Prota, entusiasmado, insiste: E qual é o título? E o pessoal brada: Dragão divino flamejante. E o Prota pede: Mais alto! O Rei do Fogo começa a dar risada e a cena se passa para alguns minutos depois. E a velha, com um olhar sério, comenta: Assim como os rumores. Não, ainda mais que isso. As ondas mais jovens de Yangtze estão empurrando até nós, anciões, para fora do caminho. Atravessar uma muralha dessas ainda tão novo. E o narrador apresenta: nova líder da seita Emei, freira divina do extermínio, Miao Jalcine. E o velho, alisando sua barba, complementa: Realmente surpreendente, não é? E não é só isso, freira divina. Também tem o jovem chamado Chongpong. E o narrador apresenta: líder da seita Cheongseong, espada do vento claro, Cheongpong Goljeon. E a velha, com o dedo levantado, indaga: o sucessor do santo da espada. E o velho confirma: Sim, apesar de não termos informações para julgar quem é superior, ambos são talentos enviados pelo céu. Uma grande bênção ao mundo marcial. E o Rei do Fogo, olhando para eles, intervém: Você vai cansar o garoto com tantos elogios. Só diga o que veio dizer logo. E o velho, se recompondo, inquire: Antes de você acordar, eu ouvi um resumo da situação do benfeitor de Ok. Tinha algo particularmente estranho sobre ele, seu comportamento, a forma de falar, algo assim? E o Prota, após ser questionado, relata: Bom, pelo que eu senti, a existência deles já era estranha. Pela forma que falaram, eles eram lunáticos que reverenciam algo chamado Lorde Celestial como um deus. E até quando estavam feridos, eles se regeneravam quase instantaneamente. Ele cortou e reencaixou seu braço, e estava possuído até o fim. E o velhote explica: Na verdade, enquanto capturamos os 3 monstros, encontramos o lugar onde eles estavam se escondendo. Mas tinha um arranjo de formação bizarro lá. E solicitando pede: Jin, poderia vir junto para dar uma olhada? E o Prota, chocado, questiona: Um arranjo de formação? E o Rei do Fogo avisa: Nem eu nem o garoto sabemos nada sobre formações. Olhar pessoalmente é inútil. E o velhote insiste: Não vai demorar muito, eu prometo. E o Rei do Fogo, se virando, pergunta: O que vai fazer? E o Prota, determinado, responde: Eu vou. E desviando o olhar, pondera:
O que eu deveria fazer quando 2 líderes das 9 grandes seitas pediram? Ele se levanta surpreso e vocifera. Oh, ei, seu pirralho, Mungyeong! Ele se aproxima e, extremamente alegre, brinca. Você sobreviveu de alguma forma. Quando foi que você chegou? Parece ter ficado mais alto desde a última vez que te vi. Está passando pela puberdade? Ele cai na gargalhada e os anciões, suando frio, murmuram. Bom. E o Rei do Fogo, em apuros, sussurra. Ah, acho que ninguém contou para ele ainda. E o Mungyeong, com um olhar sombrio, ordena. Tira a mão daí. O prota fica apavorado e gagueja. Quem é você? Alguns minutos se passam. Eles vão até o esconderijo da seita maligna. O Mungyeong usa a sua telecinese de Ki e abre uma passagem secreta na montanha. E o prota, sem acreditar no que vê, raciocina. E pensar que Mungyeong é uma estrela assassina rejuvenescida. Eles entram no esconderijo e o prota reflete. Então esse tempo todo eu quase me matei sempre que fazia algo errado. Eles começam a subir as escadas e o prota, olhando para o lado, observa. De qualquer forma, esse lugar é enorme. Eu estava imaginando de onde aquelas pessoas todas vieram. Então, um lugar assim estava escondido em Sichuan e, desconfiado, se pergunta: mas como eles sequer chegaram aqui? A segurança de Sichuan é realmente tão ruim assim? E, caindo na real, conclui: não importa a situação. A seita dos mendigos e o clã Hao deveriam ter percebido. E o Rei do Fogo, curioso, indaga. Então esse é o arranjo de formação estranho? O que no mundo são esses padrões estranhos? E a velha, explicando a situação, admite. Isso nem a gente conseguiu descobrir ainda. No entanto, de acordo com os 3 monstros, essa formação estranha é chamada arranjo de teletransporte. Parece absurdo e difícil de acreditar, mas o Céu Negro supostamente usou esse arranjo para se deslocar centenas de quilômetros. E o Rei do Fogo questiona: invocar tantas pessoas com nada além de uma formação? E o velhote, sem acreditar, especula: se isso é possível, eles não conseguiriam aparecer em qualquer lugar do mundo? E o prota, receoso, pergunta: essa formação ainda está ativa? O Mungyeong fica em alerta e responde: tentamos ativar do jeito que os 3 monstros disseram, mas nada aconteceu. No entanto, julgando pelas circunstâncias reveladas até agora, o Céu Negro, sem dúvidas, é o sucessor do culto demoníaco. O culto demoníaco possui incontáveis artes proibidas e bizarras, então ter algumas técnicas estranhas não seria surpresa. E o prota, angustiado, se questiona: então esse círculo mágico é uma das artes proibidas antigas do culto demoníaco? Só por garantia, é melhor eu memorizar seu formato e padrões. Alguns minutos se passam e o velho agradece. Você fez bem, benfeitor Jin. Ainda deve estar cansado. Obrigado por vir aqui. E o prota, dando uma risadinha, responde: de forma alguma, eu não ajudei muito. E eles concordam. Verdade, justo. O prota fica reflexivo e o velho acrescenta: eu também agradeço os 2 veteranos. Temo que fiz vocês virem aqui por nada. Minhas desculpas. E o Mungyeong, descontente com a situação, reclama: que viagem desperdiçada. E o Rei do Fogo, apontando o dedo, adverte: da próxima vez, não criem situações que precisem pedir desculpas, entenderam? E os anciões concordam. Ah, sim. O prota fica com uma cara de peixe e o Mungyeong, com um olhar aniquilador, finaliza: e espero que não tenham outra razão para me procurar de novo. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. Eles ficam assustados e o velho indaga: veterano, o que isso quer dizer? E a velha suplica: benfeitor, não seria melhor reconsiderar? E o Rei do Fogo interroga: está planejando voltar a fingir ser um médico errante? E o Mungyeong admite: não é fingimento. Estou cansado do mundo marcial. A estrela assassina não existe mais. Apenas o médico. E o Rei do Fogo argumenta: mesmo se um tigre vestir uma pele de carneiro, ele continua sendo um tigre. E o Mungyeong contrapõe: se ele esconder suas presas e garras, um tigre pode se tornar um cordeiro. E o Rei do Fogo, o intimidando, provoca:
Mas no fim, você revelou suas garras, não é mesmo? E ele, com um olhar de desprezo, rebate. Você ficou mais tagarela com a idade, não está me devendo algo? E o Rei do Fogo, descontente com a situação, resmunga. Ah, já que não está errado, nem dá para argumentar. E o Mungyong inquire. Você também entende, certo? E o prota gagueja. Perdão? E ele, se explicando melhor, esclarece. Não é complicado. Fique de boca calada para ninguém notar. Me trate da mesma forma que antes e vá embora discretamente. E com um olhar sombrio, finaliza. Ou espalhe a verdade sobre o jovem médico ser a estrela assassina e seja morto sem deixar rastros. O prota fica pensativo e o Mungyong, se virando, pergunta. Acredito que entendeu, né? E o prota, destemido, questiona. Mas, por outro lado, estou curioso. Por que você voltou ao mundo marcial que odeia tanto? E ele, surpreso, retruca. Que besteira é essa sobre voltar? Foi uma escolha inevitável. E o prota, sem jeito, pondera. Bom, se você diz, eu não posso argumentar. Mas parece que você fez algumas escolhas. Por exemplo, pedir para viajar com os artistas marciais do rio Yangtze. Me encontrar de novo, por acaso, dias depois, e sutilmente revelar sua identidade de aprendiz do médico divino. Ou usar o meu nome para mandar a seita dos mendigos salvarem o Monte Emei enquanto ia para Qingsheng. E o Mungyong ordenando, manda, já chega, o que está tentando dizer? Que eu deveria ter ficado sem fazer nada e assistido incontáveis pessoas morrerem, incluindo seu mestre e você. E o prota, fazendo sinal de reverência, declara, claro que não, estou realmente grato, grande herói. E ele, indignado, braveja, não me chame de grande herói. E o prota, desconfortável, pergunta, então, como devo te chamar? E ele, se afastando, responde, Mungyong é o bastante. E o prota assente. Certo, entendido, Mungyong. E ele, tremendo de raiva, sibila. Como é? E o prota, suando frio, balbucia. Não, Por que está agindo assim? Você disse para te tratar casualmente antes. E o Mungyong questiona. Esse cara é maluco? E o Rei do Fogo, dando risada, zomba. Ele sempre é assim. O que acha? Pirado, certo? E o Mungyong admite. Eu quero esmagar o crânio dele. E o prota, horrorizado, clama. Ah, eu cometi um erro. Me desculpe. Alguns minutos se passam, e o Ryuk Mujin comenta. Líder, você viu a expressão do Mungyong? Ele parecia mais sério de alguma forma. E o Gong Bang repreende. Por que você é tão estúpido? O mestre dele, o médico divino, está ferido, e o lugar está cheio de pacientes. Você estaria de bom humor? E o Ryuk Mujin, batendo no peito, protesta. Ah, nunca pensei que ouviria isso de um mendigo. Posso ter essa aparência, mas já li centenas de livros. Nunca fui chamado de estúpido antes. E o Gong Bang, respirando fundo, constata. Se fossem os 4 livros e 5 clássicos, eu concordaria, mas você realmente só leu novels de Murin, não é? E o Ryuk Mujin, furioso, berra. Eu li novels de romance também, não conhece o Guionmi? E o Gong Bang murmura. Se for o Guionmi, aquele que escreveu A Tentação da Estrela Ascendente, que o cara era tão forte e... O prota bate a porta na cara deles que chamam. Líder... E ele, se sentando, suspira. Ah, finalmente silêncio. Eu já tenho muito a pensar. Por que continuam me seguindo? É distrativo. Ele abre o sistema e anuncia. Checando mensagens não lidas. E maravilhado com o que vê, exulta. Uau, caramba, o que é tudo isso? E o sistema mostra. Você alcançou o reino do Transcendente Supremo. Você derrotou o Lorde Demoníaco nível 170. Missão Convidados Indesejados foi completada com sucesso. Limite de mensagens do sistema excedido. Agregando experiência e reputação recebida. Você alcançou o nível 120. Sua reputação superou o limite, concedendo um novo título. Arte Divina do Rei do Fogo Ardente alcançou 8 estrelas.
Palma do Deus das Chamas alcançou 8 estrelas. Lança Divina do Dragão de Fogo alcançou 8 estrelas. E o Prota, surpreso, solta. E o sistema notifica. Itens atualmente ligados. Chama branca. Você recebeu um item novo. Um nome ainda não foi designado. Quando nomeado, o item estará completamente ligado a você. Depois de nomeado, você pode invocá-lo em qualquer lugar via inventário. E o Prota, confuso, analisa. Item ligado? Um segundo item usável tanto no mundo moderno quanto no mundo marcial? E animado, celebra. Se está me dando, vou aceitar alegremente, confir. E o Ryuki Mujin, abrindo a porta, chama. Líder? E o Prota, furioso, troveja. Cai fora! E ele insiste. Não, não é isso. Um time de investigação chegou de Hainan. Eles estão te procurando, líder. E o Prota, com um olhar sério, repete. Um time de investigação? E o sistema mostra. Missão Os 3 Monstros de Hainan foi criada. Enquanto isso, a reconstrução da seita não parava, e alguém observa. Você deve estar cansado da longa viagem. E o Jin Wik-Young, fazendo sinal de reverência, discursa. Comparado às dificuldades que o clã Tang de Sichuan aguentou, isso não é nada. Mais uma vez, me permita expressar minhas condolências. E o velho, vendo isso, avalia. Jin Wik-Young, o jovem mestre da família Jin de Taiwan. Ele unificou o mundo marcial de Shanxi ainda tão jovem. Sua aura é extraordinária. E o narrador apresenta. Tang Horiong, mestre do pavilhão do dragão venenoso do clã Tang de Sichuan. E o Jin Wik-Young, se sentando, inicia. Acredito que já sabe por que eu vim, Lord Tang. E o velhote admite. Fui informado que você veio investigar o massacre dos 3 portões. E o Jin Wik-Young continua. Mais precisamente, quando partimos para Hainan, nosso objetivo era encontrar o culpado por assassinar o falecido mestre do veneno, Tang Sazok. No entanto, a situação mudou drasticamente no caminho. Apesar de existir precedentes em Hainan, o fato do Céu Negro atacar tão abertamente os renomados 3 portões em um golpe é prova que uma grande guerra está chegando. E o velho, com uma cara pálida, tremula. Eu ouvi que depois do massacre dos Shaolin, o mundo marcial ortodoxo está se reunindo em Hainan. Então, talvez... E o Jin Wik-Young, o interrompendo, sugere. Uma nova aliança marcial já está pronta para ser formada. Por isso, trago essa proposta. Que tal se realocar para Hainan? O velhote fica surpreso e, se levantando, engasga. Que... quer dizer mover a família principal agora mesmo? E ele, com um olhar sério, alerta. A guerra que está por vir pode ser ainda maior que a guerra ortodoxa demoníaca. Com o clã Tang de Sichuan, Qin Sheng e Emei sofrendo danos sem precedentes, seria difícil aguentar outra invasão. E o velhote, avaliando a situação, pondera. Ele não está errado. Se algo assim acontecer de novo, não podemos garantir a sobrevivência da família sem ajuda externa. Ele se senta novamente, e o Jin Wik-Young argumenta. O motivo do clã Tang de Sichuan resistir por centenas de anos não foi só por sua localização. Mesmo mudando o nome completo, o clã não vai mudar. E o velhote, descontente com a situação, lamenta. Ah, nós fizemos incontáveis inimigos durante esses anos. Mesmo entre as 9 seitas e 5 grandes famílias, existem aqueles desconfiados de nós. E preocupado, inquire. Mesmo assim vai ficar tudo bem? E ele promete. Tudo será feito abertamente e de forma justa, então fique tranquilo e construa um novo ninho. E o velhote, ansioso, reflete. A realidade de precisar deixar a terra onde vivemos por centenas de anos realmente parte o meu coração. Mas o que podemos fazer para preservar a linhagem da família? Não temos escolha além de confiar nosso futuro a esse homem. E o Prota, entrando na sala, solta. Ouvi que você me chamou. Eles ficam em alerta, e o Jin Wik-Young, partindo para o abraço, grita. Irmãozinho! E o Prota, sendo esmagado, geme. Espera, irmão, me solta pra gente conversar. E ele, chorando muito, soluça. Irmão, não te disse para me chamar de irmãozão ao invés de algo tão formal?
Você mudou. Você mudou muito. E o Prota pede: Ok, eu entendi. Só me solta, porra. E o Jin Wik-young, horrorizado, observa: Ah, você nunca xingou. Não importa o quão difícil fosse, você realmente mudou. E o velhote, incrédulo, questiona-se: Realmente podemos confiar em alguém assim? Alguns minutos se passam e o Jin Wik-young, maravilhado, elogia: Você ficou mais forte nesse meio tempo, como esperado do meu irmãozinho. E o Prota devolve: Você realmente não mudou. E ele, fazendo um double biceps, garante: Até parece que não mudei. Sabe o quão preocupado eu fiquei nesses 2 meses? Não consegui dormir e perdi meu apetite. Eu tô osso puro. E o Prota, sem se importar, calcula: Parando pra pensar, já fazem 2 meses. 2 meses aqui seriam cerca de 6 horas no mundo moderno. Meu voo deve aterrissar em breve. E o Jin Wik-young começa: Meu irmãozinho deve ter passado por tanta... E o Prota, o encarando, dispara: Você veio levar o sanguai certo? Quando vai partir? E ele, sendo pego de surpresa, gagueja: Como sabia disso? E o velhote chama: Lord Jin, você não veio investigar as circunstâncias completas do incidente? E ele confirma: Sim, mas alguns de nós, incluindo eu, vão voltar para Hainan. Antes de chegar em Sichuan, fomos ordenados a escoltar Sanguai, um dos principais culpados do massacre dos 3 portões. E o velhote, querendo saber mais, sonda: Então a questão da família principal? E o Jin Wik-young assegura: Continua de pé, é claro. No entanto, seria difícil para o clã Tang agora. E o velhote concorda: De fato, o líder do clã não pode viajar grandes distâncias ainda. E também precisamos do consentimento dos outros membros da família. E o Jin Wik-young afirma: Sim, já que estamos no assunto, Lord Tang, onde está o Sanguai? E ele, com um olhar intimidador, avisa: Ele está preso pelos 4 membros e sob estrita vigilância. Já que suas bolas foram esmagadas, ele continua tentando se matar. Tomem cuidado. E o Prota, surpreso, comenta: Caramba! E o Jin Wik-young, assustado, concorda: Entendo. E se recompondo, informa: Nesse caso, vamos partir em 1 hora. Tudo bem para você? E o Prota concorda: Sem problemas. E o soldado, entrando na sala, chama: Mestre do pavilhão, o líder do clã acordou. E o velhote, se levantando surpreso, balbucia: Oh, é verdade? Eles se encaram em total silêncio. E o Jin Wik-young decreta: 2 horas. Vamos sair em 2 horas. E o Prota concorda: Sim, isso seria melhor. E chateado matuta: Mas que pena, eu poderia ter fugido com o Anel dos 1000 Venenos. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. Alguns minutos se passam. O pessoal do clã Tang se reúne ansiosamente para verem o seu líder, e o Cheong-pun indaga: Benfeitor, quando acha que vamos poder ver o vovô Tang? E o Prota responde: Bem, já faz um tempo desde que os outros entraram, então eles devem sair em breve. Não em breve, mas... E caindo na real, questiona: Espera, quando você chegou aqui? E ele, dando risada, responde: Agora mesmo. E apontando para a cobra, explica: Mimi disse que queria te ver, e desconfortável resmunga: Por que está encarando minha testa de repente? Tem alguma coisa nela? E o Prota, se levantando, ironiza: Só estou checando se tem uma cicatriz em forma de raio ou algo assim. O velhote se aproxima e relata: O líder do clã deseja te ver. Alguns minutos se passam. Eles entram no quarto do líder e ele, exausto, declara: Não vou criar desculpas. O motivo do Lorde Demônio do Oeste ir para a prisão subterrânea foi porque eu mandei ele ir. O pessoal fica com um olhar sério e ele continua: Quando ele disse que preservaria a linhagem do clã se contasse a localização do Anel dos 10.000 Venenos, meu julgamento vacilou e, admitindo conta, eu fui um tolo. E o Prota, de braços cruzados, comenta: Não é surpresa. No começo eu estava muito desesperado para perceber, mas depois, quando pensei com cuidado, imaginei como aquele desgraçado sabia onde o anel estava. Não poderia ter sido por causa do Tiong.
E o Jin Wik-young, com um olhar sombrio, adverte. Foi algo que um artista marcial do caminho ortodoxo nunca deveria ter feito. E o líder, de cabeça baixa, reconhece. Eu sei, por isso estou pedindo desculpa e pedindo sua punição. E ele, extremamente puto, intima. Se te mandarmos tirar sua própria vida, o que vai fazer? O Prota e o Cheongpung ficam sem entender absolutamente nada. O líder fica pensativo e conta. Eu traí o caminho ortodoxo, mas graças a vocês arriscarem suas vidas, a linhagem principal da família foi preservada. Se a vida desse velho inútil puder servir como pedido de desculpa, eu a entregarei alegremente. O Prota levanta a mão e interrompe. Ah, já chega, não queremos que vá longe assim. E intervindo propõe. Não é como se não desse para entender a situação naquela hora, e já que você ajudou a curar o velhote, vamos dizer que o clã Tang de Sichuan nos deve bastante por isso. Está resolvido, certo? E o Cheongpung concorda. É verdade que o benfeitor ficou em perigo por causa do vovô Tang, mas vou seguir os desejos do benfeitor também. E o médico divino, entrando na conversa, aconselha. Eu já esqueci sobre isso, mas se puder pedir uma coisa como médico, seria melhor o líder do clã se recuperar o mais rápido possível. Afinal, ainda restam membros sobreviventes na família. O Jin Wik-young respira fundo e pergunta. Você ouviu eles. O que acha, líder do clã? E ele, fazendo sinal de reverência, agradece. Eu agradeço. E emocionado proclama. O clã Tang de Sichuan tem uma grande dívida de gratidão com vocês. E o sistema notifica. Confessar o próprio pecado é difícil, mas existe algo que requer ainda mais coragem, e isso é o perdão. Tang Sasuke, nível 115, expressa sua mais profunda gratidão pela sua gentileza. Ele e o clã Tang de Sichuan nunca irão esquecer a bondade de hoje, e as pessoas do clã Tang vão se lembrar de você como seu benfeitor. Título adquirido, benfeitor do clã Tang. Você obteve experiência e fama massivas como resultado de completar uma missão oculta. Você subiu de nível. A cobra branca pula em cima do colo do líder do clã Tang, e ele, feliz da vida, exulta. Mimi! Ei, Mimi, você voltou! Isso faz cócegas, sua pestinha! Ele cai na gargalhada, e o Prota, com uma cara de pão, constata. Ele praticamente está nas nuvens, e caindo na real, menciona. Ah, parando para pensar sobre o anel dos 10.000 venenos, por sorte eu mantive ele a salvo até agora. E o líder consente. É mesmo? Então pode ficar. E o Prota aceita. Sim, então vou ficar com ele. E surpreso, reage. Hã? Posso ficar? E o líder, o encarando, reitera. Vou confiar o tesouro divino do clã a você. É um símbolo de gratidão para o nosso benfeitor. E solicitando pede. Então, não recuse. E o sistema notifica. Pela vontade do dono, o anel dos 10.000 venenos foi transferido a você. Um novo item foi ligado a você. Itens atualmente ligados. Chama branca. Item desconhecido. E anel dos 10.000 venenos. Um item ligado ainda não foi nomeado. Gostaria de checar? E o Prota, extremamente alegre, vibra. Que sorte é essa? Sério? E o líder assegura. Se tem algo que queira, diga. Se esse velho for capaz, vou conceder. E o Cheongpung, surpreso, gagueja. E... eu? Bom, quer dizer... é só que... o que estou tentando dizer é... Ele se vira e disfarça. Ah, nada, não é nada. O líder fica pensativo e olhando para a cobra pondera. Essa aqui é uma amiga de longa data, por décadas. Ela foi uma das únicas com quem eu pude dividir alegrias e tristezas que ninguém mais podia ver. Mas confiar a Mimi a você... E o Cheongpung, esticando o braço, implora. Não, vovô Tang, não posso levar sua única amiga. E o líder do clã Tang, com um olhar severo, repreende. Eu não disse que ia te entregar ela ainda. E ele, aterrorizado, balbucia. Ah, é. E o líder, chateado, lamenta. Aff, esse realmente é o certo a se fazer? E estendendo o braço, anuncia. Sim, como você adivinhou, já que não sabemos o que vai acontecer no futuro da família principal, esse velho deseja confiar a Mimi a você, apenas temporariamente, é claro.
O Tianping fica extremamente animado e o líder enfatiza. Você ouviu o que eu disse? É temporariamente. E ele, radiando alegria, garante. Não se preocupe, vou cuidar bem dela. E o líder, chateado, resmunga. Ah, que tristeza. A Mimi parece gostar muito de você, mas sua natureza é exigente e ela é bem tímida perto de estranhos. E o Tianping, ordenando, manda. Mimi, dê uma rodadinha, então rasteje e diga oi. E o líder do clã, horrorizado, geme. Ah, Mimi! E o médico divino chama. Jovem mestre Jin, pode dar um momento a esse velho? Quero perguntar algo antes de você partir. O prota fica ansioso. Alguns minutos se passam. Eles se preparam para partir. E o pessoal grita. Adeus! Adeus, dragão divino flamejante! O mundo marcial de Sichuan nunca vai te esquecer! E dando risada comentam. Ó, uma cobra com chifres! O dragão divino flamejante tem uma cobra com chifres. Ei, olha ali, o rei do fogo! O rei do fogo está agarrando a cobra e tentando assar ela. Enquanto isso, o Mungion olhava eles de longe, reflexivo. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. O médico divino vem se aproximando dele e chama. Mestre, e ele comenta. Você chegou bem longe, realmente longe. Lembra de quando nos conhecemos? O médico divino fica pensativo e recorda. Como eu poderia esquecer aquele verão anormalmente quente? Ele tem uma lembrança de alguns anos atrás em que chorava em frente aos corpos da sua família e, admitindo, relata. Mesmo agora, eu lembro disso às vezes. Fico imaginando se eu poderia ter salvado minha família se tivesse te conhecido mais cedo. Muito tempo se passou depois daquilo até eu descobrir sua verdadeira identidade. E o Mungion, curioso, interroga. Por que você não partiu? Eu teria entendido se partisse. E o velhote, com uma expressão alegre, garante. Meu mestre é alguém conhecido como médico divino. Eu sei melhor que ninguém que você não mataria sem motivo. E o narrador aponta. Parece que o Mungion é o médico divino e não o velhote. Ele fica pensativo e pede. Vamos descer, tem pacientes nos esperando. E o velhote profetiza. Em breve, uma guerra massiva vai estourar, e coisas assim vão voltar a se repetir. Incontáveis pessoas vão se ferir e morrer, pessoas vão perder pais e filhos, e os gritos da morte nunca irão cessar. E o Mungion, após ouvir isso, constata. Vou estar bem ocupado, deveria me preparar. E o velhote sonda. O que estou prestes a dizer você já sabe, não é? Mestre. E ele, sendo curto e grosso, corta. Não quero nem saber. E o velhote insiste. Mestre, pode tratar centenas, até milhares de pacientes. Ao mesmo tempo, você é alguém que pode salvar dezenas de milhares de vidas. E preocupado, implora. Não como estrela assassina, mas como médico divino, por favor, impeça essa guerra. Esse discípulo ficará aqui para cuidar dos pacientes. E o verdadeiro médico divino, se afastando, desconversa. Eu preciso ir tratar os pacientes agora, não tenha pressa. E o velhote, vendo ele partir, informa. Entre as 5 e 7 horas, dizem que ele vai do Porto Oeste até Chengdu. E o Mungion retruca. Um esforço inútil. O lugar a que eu pertenço não é o mundo marcial. O velhote respira fundo e, fazendo sinal de reverência, pede. Por favor, fique bem, mestre. A cena se passa para algumas horas depois. As pessoas começam a encher o barco de suprimentos. O prota fica pensativo e ansioso para partir. E o Ryuki Mujin, se aproximando, questiona. O que está encarando por tanto tempo? E o prota desvia. Nada, só por garantia. E o Ryuki Mujin, com um olhar malicioso, provoca. Nada, você diz? Na verdade, eu sei por que está fazendo isso, chefe. E o prota, olhando de cantinho de olho, reflete. Você sabe? Nem o Tianping ouviu minha conversa privada com o médico divino. Como esse cara? E o Ryuki Mujin, falando bem de pertinho, sussurra. Você estava olhando para a jovem dama de pé na fila da frente à direita. O prota fica horrorizado e ele, dando risada, continua. Ela parece uma dama de uma boa família. Então,
Vou arranjar um encontro privado como seu braço direito. Ah, se você preferir um encontro mais natural, então... E o prota, extremamente puto, o interrompe. Mujin, quer levar um socão mais natural, seu merda? O mendigo se aproxima dando risada e interfere. Ah, seu idiota, não é a mulher da direita, é a terceira mulher à esquerda. Qualquer um pode ver que ela é muito mais bonita. O prota joga o Ryuk Mujin em cima dele e reclama. Vocês estão me estressando. Ele se vira, fazendo um som de desprezo e avaliando a situação, pondera. Ambas definitivamente são bonitas, mas a terceira à esquerda é mais o meu tipo. O capitão se aproxima e acena. Ei, novato! Ele fica sem jeito e corrige. Não, novato não, Jin. Não, grande herói Jin. E o prota permite. Pode me chamar de novato. E o capitão, se recompondo, anuncia. Claro, de qualquer forma, os preparativos para a partida estão prontos. Quando devemos zarpar? E o prota pede. Poderia ser agora? E o capitão explica. O horário que você mencionou já passou. Seria melhor partir antes de escurecer. E o prota, angustiado, matuta. E o capitão estranha. Por quê? Tem mais alguém vindo? E o prota decide. Não, acho que não. Então podemos partir. E o capitão concorda. Vamos nessa. E ordenando, manda. Pessoal, todos em suas posições. E o prota pede. Espera um segundo. E o capitão desesperado berra. Cancelar a partida. O prota fica com uma expressão alegre após avistar o Mungyeon e finalizando conclui. Vamos levar só mais uma pessoa. Algumas horas se passam e a noite chega, e o gordão deitado em sua cama suspira. E então, enfim, aqueles delinquentes problemáticos partiram, e a garota, querendo saber mais, interroga. Os delinquentes seriam os artistas marciais que vieram da última vez, certo? E o gordão confirma. Sim, aqueles que trouxeram o símbolo de sua majestade, o rei de Changshan. E ela murmura. E ele, interessado, pergunta. O que foi? E ela, dando risada, comenta. Não é nada não. Aliás, pai, você deve ter tido vários problemas por causa desse incidente. Ouvi que artistas marciais entraram em conflito e muitas pessoas morreram ou foram feridas. E o gordão, chateado, lamenta. Nem me lembra disso, não sei onde conseguiram, mas eles até roubaram e usaram uniformes militares oficiais, perturbando a ordem do Estado. No mínimo, eu preciso submeter um memorial à corte sobre isso. E ela chama. Pai, para a corte imperial não seria melhor reportar que você mobilizou suas próprias tropas para acalmar esse incidente? E ele, ouvindo essa ideia, engasga. Ele se senta pensativo e ela continua. Você seria visto como um lorde benevolente que restaurou a ordem do Estado perturbada por aqueles delinquentes e protegeu o povo comum. É claro, seria melhor deixar de lado a questão dos uniformes. Isso poderia causar mal-entendidos. E ele, suando frio, concorda. Aeriang, seria bom se as coisas acontecessem exatamente como você diz. E receoso, adiciona. Não importa o que, fabricar um memorial falso é meio... E ela, o interrompendo, exige. Pai, por favor, olha para mim. E com um olhar sombrio sussurra. Não sabe o quanto essa Aeriang te adora, pai. E ele, sendo hipnotizado, gagueja. Ah, é claro. Vou seguir seus desejos. Por você, eu faço qualquer coisa. E ela ordena. Muito bem, assim como sempre. Continue fazendo isso daqui pra frente também, ok? E ele, dando um abração, assente. Sim, e ela elogia. Que bom menino, nosso Lorde é tão obediente. A cena se volta para o prota e ele desconfiado indaga. E o Ryuk Mujin, curioso, pergunta. O que foi? E o prota responde. Não, pensei ter ouvido a risada de uma mulher. E o mendigo todo lascado observa. Não tem mulheres na tripulação desse navio. E o Ryuk Mujin, apontando o dedo, sugere. Talvez seja a risada da mulher de pé à direita, né? Ele cai na gargalhada. O prota começa a tremer de raiva e o mendigo argumenta. Ei, eu disse que era a terceira mulher à esquerda. Com uma beleza assim, ouvir coisas é compreensível. O prota acena para o pessoal se aproximar e o fortão gagueja.
Você chamou o grande herói Jin Tae-kyung? E o cara ao seu lado completa. Precisa que a gente faça algo? E o prota, dando risada, pede. Peguem esses dois caras e afoguem eles no rio Yangtze até eu mandar parar. E eles concordam. Ah, sim senhor, isso é fácil. O Ryuk Mujin e o mendigo começam a ser arrastados e gritam. Me solta! Vão me soltar ou não? Chefe, nos ajude! E o prota exausto resmunga. Ah, isso é cansativo, cansativo demais. E o sistema notifica. Um item ligado ainda não foi nomeado, gostaria de checar? E o prota autoriza. Sim, e o sistema mostra. Tipo, armadura, rank divino, restrição, Jin Tae-kyung. Uma armadura imbuída com a alma de um antigo mestre artesão desconhecido. Ela possui um poder defensivo formidável, e com a morte do antigo dono, a propriedade do item foi passada a um novo mestre. Quando nomeado, pode ser usado livremente em qualquer lugar, e o prota, com uma expressão alegre, deduz. O antigo dono morreu, então ele foi ligado a mim, parece que minha suposição estava certa, e ansioso, comanda. Checando o item, ele fica surpreso com o que vê e balbucia. Hã? O quê? Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. Ele fica chateado e resmunga. Parece ser o que aquele cara estava vestindo, mas não tenho ideia do que fazer com esse pequeno fragmento. Devo usar de tapa-olho ou algo assim? E o Mungyong, se aproximando, observa. Você obteve uma arma divina. Mas não sei por que só restou um fragmento. E o prota, o encarando, indaga. Sabe que item é esse? O rei demônio do oeste chamou de armadura do dragão negro. E ele, após ouvir esse nome, repete. Armadura do dragão negro? E o prota gagueja. Sim, não é? E o Mungyong, explicando a situação, esclarece. Uma antiga história secreta disse assim, uma armadura mística, cuja forma e natureza muda dependendo de seu dono, sem nome fixo. E o prota, querendo saber mais, questiona. Sua forma e natureza mudam? Como? E ele, com um olhar de desprezo, zomba. Você realmente é um artista marcial, cara? E o prota, sem jeito, murmura. Ah, e apreensivo, raciocina. Energia interna é energia interna. O fragmento começa a sugar a energia dele, que se assusta. Minha energia está sendo sugada? O fragmento muda de forma e ele declara. E isso é... Daqui pra frente, seu nome é Armadura do Dragão de Fogo, e o sistema notifica. Você deu um novo nome ao item ligado. Daqui pra frente, você pode usar a Armadura do Dragão de Fogo em qualquer lugar. A Armadura do Dragão de Fogo ressoa com sua energia. Ela deseja o poder de seu dono para reparar suas partes danificadas. Os piratas vêm se aproximando, e o prota, guardando seu fragmento, conclui. Consegui uma armadura perfeita, então devo sair agora? Ele se levanta e se retira em total silêncio, e o Mungyong, curioso, interroga. Ei, onde você está indo? E o prota retruca. Não te interessa, seu otário. Ele fica extremamente puto após ser insultado. E o prota, com uma cara de lesado, debocha. Eu vou cochilar, não me acorde, entendeu? Alguns minutos se passam. O prota vai até o seu quarto e se deita em sua cama, e ordenando manda. Sistema deslogar, e o sistema inicia. Deslogando em 10 segundos. 10, 9, 8. E o prota, ansioso, matuta. Mas por que me sinto tão nervoso? E desconfiado se pergunta. Esqueci alguma coisa? E o sistema prossegue. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O Ryuk Mujin e o mendigo são retirados do fundo do mar e berram. Socorro! Alguém me salva! Jin Tae-kyung, seu filho da puta, que merda é essa? E o prota, se lembrando, solta. E o sistema finaliza. Deslogado com sucesso. O prota retorna para o mundo real. O líder da guilda tenta acordar ele desesperadamente e, furioso, braveja. Senhor Jin Tae-kyung, acorde! Senhor Jin Tae-kyung, acorde! E a caveira fala,
Ah, seu humano perverso! E o Prota, tomando um tapão na cara, resmunga. Ó, líder de time! E o líder, enraivecido, repreende. Eu mandei você acordar logo. O Prota fica apavorado e argumenta. E eu acordei, não? E o líder, cheio de ódio, esbraveja. Que tipo de pessoa é você? Depois de tudo isso, por que só está acordando agora? E o Prota, apontando o dedo para a janela, justifica. Eu só tenho sono pesado, para que me bater tanto? Nós nem aterrissamos ainda. E o líder rebate. Isso não é importante agora. E o Prota, caindo na real, estranha. Hã? O jatinho deles é atacado. E o Prota, com um olhar sério, indaga. E essas coisas são wyverns? E o líder, descontente com a situação, confirma. Sim, estamos enfrentando monstros rank A, que são difíceis de lidar até na Terra. Enquanto estamos a 7.000 metros do chão, a pior situação possível. O aeroporto já está em caos pelo ataque dos monstros. Nem podemos aterrissar. E o piloto, em apuros, clama. Mayday! Mayday! Torre de controle! Torre de controle! Tem alguém aí? E o líder continua. Se isso continuar... E as aeromoças, assustadas, gritam. O que fazemos? Mãe! E o líder prossegue. Vamos todos morrer aqui antes de sequer encontrarmos o Lich. E o Prota, indignado, recorda. O Lich? Certo? Estávamos a caminho de pegar esse desgraçado maldito. E a caveira, dando lição de moral, adverte. Sabia que isso ia acontecer. Eu te falei para não vir. Estamos todos mortos agora. E o Prota, com um olhar de desdém, ironiza. Você já não está morto? E convicto propõe. Líder de time, posso fazer um buraco aqui? E ele, confuso, contesta. Que? Se fizer isso, o jato não vai aguentar a pressão e... Ele cai na real e, exalando aura em suas mãos, consente. Você parece ter uma ideia, pode tentar. Eu vou lidar com a pressão. E o Prota, determinado, anuncia. Ok, vamos nessa. E o líder, sem acreditar no que vê, reconhece. Lâmina de aura? O Prota abre um buraco na parede com tranquilidade. E o líder de time, entrando em posição defensiva, invoca. Uma barreira perfeita o cerca, barreira de aura. E o Prota, chocado, elogia. Uau, isso é impressionante! E o líder explica. Tudo o que eu reconhecer como aliado pode passar sem resistência. E a caveira relata. É agora, eles chegaram. Se vai fazer alguma coisa, seja rápido, humano perverso. O Prota encara os monstros e, puxando sua lança, começa. Então... E o líder, totalmente perdido, balbucia. Hã? Não me diga! E o Prota, pulando em direção aos monstros, avisa. Eu já volto, líder de time. E ele, preocupado, grita. Que? Senhor Jin Taekyung? Como o YouTube retirou a nossa monetização permanentemente, a única forma de pagar a equipe e produzir isso aqui é através dos assinantes da Cinefy. Se você quer assistir aos próximos vídeos no dia do lançamento e, principalmente, se você quer impedir que o canal acabe, considere virar um assinante. Custa menos de R$10, você acessa conteúdo exclusivo e garante que a gente continue existindo. O link para salvar o canal está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e bom vídeo!